Muito boa noite, estamos com mais uma edição do Lab Vitalks, o podcast do Lab Vital. Eu sou Carlos Neander, CEO do Lab Vital, sou farmacêutico bioquímico. Nosso laboratório já tem 19 anos de mercado, somos um laboratório acreditado com 7 unidades aqui na Grande Florianópolis. E esse podcast é para trazer informação e também conhecimento para você que quer ficar um pouco mais a par de como cuidar bem da sua saúde. Hoje eu trouxe um convidado muito especial, o cara tem até um codinome aqui, a marca dele é sensacional. Eu estou com o Nutri Chedid, o Henrique Chedid, nutricionista. Ele é especialista em emagrecimento e também foco em emagrecimento estético, nutrição esportiva e também de formação muscular, é isso? Perfeito. Isso Pode aí. ser também. Fundador do Team Chedid, que é uma legião já de pacientes que se entregaram e fazem o que a metodologia dele seja válida, é um posicionamento de marca muito interessante. Também é mentor de nutricionistas, então, além de ele ser um baita nutricionista, cuidar dos pacientes dele, ele ainda ensina outros nutricionistas como ser um baita nutricionista. Então, Chedid, cara, obrigado pelo aceite do convite. É muito bom a gente falar sobre isso, sobre performance, sobre nutrição, porque é uma coisa que não tem como a gente hoje não pensar na nossa alimentação. Eu olho assim, décadas atrás, né, a quantidade a mudança que se tem hoje nas prateleiras dos supermercados, né? É muita coisa, é muita química, então a gente está tendo que desviar das coisas, né? Então, cara, obrigado. Dê as tuas considerações iniciais aí para a gente começar o nosso bate-papo, que vai ser focado aqui na questão que o Chedid sabe muito, que é a questão da recomposição corporal, transformar gordura em massa muscular na questão do emagrecimento. É isso. Neander, muito obrigado pelo convite. Prazerzão em estar aqui no Lab Vitalks. Fico sempre muito feliz de compartilhar sobre nutrição, sobre saúde, sobre bem-estar, sobre como extrair o nosso potencial máximo na área da saúde. Então, muito grato pelo convite e honrado em estar aqui também. Eu que agradeço. Então, vamos lá, para nos começar, cara. Assim, tu tem quanto tempo de estrada já? Eu formei em 2019, início de 2019, fiz intercâmbio, voltei, me formei. Mas, de fato, de consultório eu tenho 3 anos. Vou fazer 3 anos em março, fazendo agora, né? Dia 22 de março eu faço 3 anos. Me conta um pouquinho da tua trajetória aí, como é que funciona, onde é que tu nasceu, como é que tu veio parar aqui? Cara, bom, sou filho da Maria e filho do Guilhermo. Meu pai tem descendência árabe, por isso sobrenome Chedid. A minha mãe brasileira, sobrenome Brasil, inclusive, infelizmente eu não herdei esse sobrenome. Iniciei a faculdade da nutrição, por incrível que pareça, porque quando eu era jovem queria ganhar dinheiro e comecei a vender Herbalife. Me interessei pela área da nutrição e da saúde, percebi que fazendo nutrição talvez eu ia vender mais rápido os produtos, mas ali no meio eu me encontrei, curti, sempre joguei bola, então soube a importância da nutrição na minha vida. E aí, de fato, segui a faculdade, fiz metade UFSC, finalizei em Estácio de Sá, também aqui em Florianópolis, e me formei em 2019. Após me formar, comecei a atuar como representante na indústria farmacêutica, então eu visitava nutricionistas e médicos também, na empresa Equalive, que é uma empresa bem grande. Na época a gente era em 3 propagandistas Brasil inteiro, hoje em dia eles são gigantescos, né? Então foi uma experiência muito bacana, um tempinho no consultório de todos os melhores nutricionistas da cidade, então aprendi também, absorvi muito. E depois veio a vontade de começar a botar em prática o conhecimento em consultório e comecei a atender nas noites, a partir das 7 da noite, que é quando eu não estava trabalhando como representante. E, de fato, ali em março de 2022, que eu decidi focar 100% na carreira de nutricionista. Cara, eu sempre digo assim, antes de a gente empreender, nós temos que viver um pouco, né, o mercado. Não adianta o cara querer se formar e tu já vai trabalhar sozinho. Cara, é difícil, porque agora tu falando assim, eu falei, cara, antes de tu falar, eu falei, pô, ele deve ter aprendido um monte, cara, visitando os outros. Exato. E aí hoje tu sabe como que faz, porque tu trocou ideia com o cara. Provavelmente nutricionistas muito bem renomados, que talvez naquela época nem estavam tão acima, né? E hoje, então, o cara, eu faço uma analogia assim, o garçom o cara que quer ter um restaurante, ele tem que ser garçom, cara. Perfeito. Ele tem que ser garçom, ele tem que ser o cozinheiro. Exato. E de algum lugar para poder entender toda a questão, né? Entender a base, de fato, do negócio, vivenciar a experiência, saber os percalços e tudo mais. Não, né? E a nutrição, ela, como a medicina, também deve ser baseada em evidências e experiências, né? Com certeza. Então,
Tu olhar lá que aquele suplemento que tu vendia fez a diferença na vida daquele cara, por intermédio do nutricionista. O que aconteceu? Por que não deu certo e por que no outro não deu, né? E trazendo esse conceito pro teu consultório, né? Hoje, quem que é o perfil de pessoas que te procuram? Hoje, o principal perfil de pacientes que chegam no consultório é aquele paciente que ele quer fazer a recomposição corporal, né? A gente fala brincando de trocar gordura por músculo, a gente sabe que não ocupam o mesmo espaço no corpo, mas a gente consegue reduzir gordura, que seria o emagrecimento, ao mesmo tempo que a gente evolui o processo de hipertrofia, que é o ganho de massa muscular. Então, a galera chega no consultório com o principal objetivo de melhorar a composição, de se sentir bem, se sentir feliz com o próprio corpo, de se sentir saudável, disposto. Só que chegando em consultório ou em consultoria online, acaba que eu abordo de forma integral todo esse objetivo de emagrecimento e ganho de massa muscular. O que seria isso? Sono, controle de ansiedade, rotina, alimentação, óbvio, treinos. Então, eu gosto de extrair a melhor versão do paciente para, de fato, ele conseguir ter a melhor versão dele no shape, na família, brincando com o filho, no trabalho, num projeto que ele está. E a gente, de fato, receber o que eu brinco que é uma coisa inestimável que não tem preço, né? Essa gratidão do paciente no final do acompanhamento ou durante uma consulta ou um processo de consultoria online também. Nessa parte integrativa, tem vários aspectos que a gente tem que levar em conta, né? Eu sou profissional da saúde, sou farmacêutico, mas eu gosto de transitar entre outras áreas, né? Medicina, nutrição, bater um papo aqui, eu sempre aprendo, saio muito melhor do que eu entrei, né? E a gente ouve muito, não, porque na minha família é tudo assim. Aí o cara acaba se aceitando, né? Uhum. Como que no consultório tu lida com isso, cara? Com a questão genética, né? Existe sim... Genética e crença, né? Perfeito, perfeito. Primeira coisa que precisa ser abordada são as crenças que a gente tem, né? Eu vi uma coisa, inclusive foi hoje, que eu achei muito interessante, que os fatos, eles são ou crenças ou verdades absolutas. Se uma coisa que tu tá falando não é uma verdade absoluta, provavelmente é uma crença da sua cabeça, né? Então, sou assim porque minha família é assim. Mas peraí, todo mundo da família é assim? Alguém já tentou algo diferente? Então talvez seja uma crença. Então vamos trabalhar isso da melhor forma possível. E sim, cara, existe uma herança genética que a gente herda. Existe sim uma predisposição a ganhar mais massa muscular, a se manter mais magro, a acumular mais gordura, a ter um metabolismo mais acelerado. Só que isso não é um fardo, né? A gente consegue modular através das individualidades desse paciente, desse indivíduo, entendendo quais são as dificuldades, quais são os pontos a serem melhorados, ir aos poucos galgando e trazendo aderência a um plano alimentar, ao plano por completo, e fazer também ele entender que, eu quero chegar nesse corpo aqui que ele mostra na foto, mas espera aí, o formato do bíceps desse cara é uma anatomia, a inserção dele é aqui, acaba aqui, talvez a sua não seja assim. Talvez tu consiga o mesmo peso muscular, só que tu vai ficar diferente, né? O teu corpo vai ficar diferente, porque essa é a tua herança pesado, genética. Né? Existe isso também. Que, inclusive, no consultório, eu tenho um equipamento que é o paquímetro, que a gente mede densidade óssea para ninguém falar para mim que o osso é pesado. Tu tá gordo? Não, meus ossos são pesados. Clássico, né, cara? Não, isso aí não vai ter lá. A gente vai fazer a medida. E aí, pegando a questão da recomposição corporal, qual que é tirando a questão da crença. Nós estávamos falando da crença ali, né? Eu tinha um gancho para puxar aqui. Porque assim, a família de gordinho. Cara, daí o cara, ele aceita ser gordinho. Uhum. Ele assim, todo mundo é assim, eu tô confortável aqui sendo gordinho, eu não vou fazer diferente, né? Uhum. Mas, assim, como que funciona até a questão multidisciplinar disso? Né? Perfeito. A pessoa chega lá porque, na verdade, é só da cabeça dela. Exato, exato. Primeira decisão é ela entender onde está e chegar na conclusão que ela quer mudar. É fazer a virada de chave. Não, aqui deu. Eu não pertenço mais a este momento. Eu quero fazer diferente, eu quero ser alguém diferente, eu quero buscar coisas diferentes. A partir do momento dessa virada de chave, que pode acontecer em consulta, pode acontecer num processo de acompanhamento online, de consultoria, pelas conversas, pelas orientações que a gente tem, a pessoa ela começa a se colocar como prioridade. E quando ela entende que ela estando como prioridade, ela também vai trazer melhorias em todas as áreas da vida dela, ela começa, antes de qualquer coisa, a pensar no que ela vai comer, como é que ela vai se exercitar, como é que está o sono dela, porque ela sabe que ela ajustando isso, o resto funciona da melhor forma possível, tá? Então, a pessoa que ela se aceita, muitas das vezes está atrelado a algum tipo de crença ou tentativas frustradas que teve no passado, né? Então, muita gente chega no consultório, cara, já tentei dieta não sei o que, dieta da melancia, dieta da lua, dieta do low carb, dieta de jejum, dieta cetogênica, mas não consegui ter resultado. Mas claro, a gente precisa de algo que encaixe na tua rotina, que vai te trazer aderência, constância, isso vai te trazer evolução.
E as pessoas são muito urgentes também. Então, o pessoal quer ver 10, 20 quilos em um mês. Dá para fazer isso. Se tu cortar tudo que tu come, tu vai depletar teu músculo, vai murchar e tu vai ver 10 quilos a menos na balança. Mas será que é isso que a gente quer? A gente quer uma composição corporal positiva. A gente quer que tu extraia o teu melhor potencial disso, né? Então, acho que eu respondi a pergunta. Eu fugi, mas... Não, quanto a questão, assim, qual que é a fórmula, né? Porque eu vejo tu falando isso nos teus reels lá do Instagram. A fórmula, ela é matemática. Tu tem que consumir mais calorias do que tu ingere, básico. Perfeito. Para ganhar peso, para ganhar gordura, se tu comer mais do que tu gasta... Lógico, da mesma forma. A conta vai ser positiva e, caso contrário, a conta é negativa. Agora tem do que tu quer. Tu quer aumentar ou tu quer diminuir. Só que dentro desse processo, né, como que funciona até bioquimicamente ou até celularmente falando, né, essa troca? Troca de gordura por músculo, né? Agora vamos para um assunto mais técnico aqui. Boa. Existe, inclusive, essa bronca com a galera, né? Principalmente quando a gente traz esse termo de que é só fazer restrição calórica. A pessoa fala, mas não é só fazer restrição calórica. Tem que ter um cuidado com os nutrientes, com os fitoquímicos que coloca para dentro, micronutriente, condução metabólica, sensibilidade à insulina, todo o processo de oxidação de gordura. Sim, com certeza isso vai ser levado em consideração. Mas uma coisa é fato, a gordura é uma reserva de energia que a gente tem em casos de emergência, em casos de falta de comida, em falta de alguma coisa. E você vai continuar acumulando se você não tiver em restrição calórica. Se tu não estiver comendo menos do que você está gastando, tu vai continuar com a tua reserva, porque é interessante para o teu metabolismo. Então, para a gente buscar um emagrecimento, precisa haver uma restrição calórica. Tem um caso bem famoso de um americano que ele fez uma restrição calórica comendo só McDonald's. E ele emagreceu, se não me engano, foram 20 quilos em alguns meses, comendo só McDonald's. Exame de sangue dele estava bom? Não. Por incrível que pareça, o perfil lipídico estava ok. Tá? Isso, inclusive, é uma curiosidade desse experimento. Genético. Pode ser genético, exatamente. Só que o ponto fez restrição calórica, comeu menos calorias do que ele gastou, o corpo sentiu essa falta, foi na reserva energética, que é a gordura, e queimou a gordura e ele emagreceu. Ponto final. Claro, ninguém está falando para fazer uma restrição de McDonald's, de chocolate, de Nutella. Porque era a qualidade da caloria que ele estava comendo, né? Perfeito. A gente precisa entender quanto que esse indivíduo ele gasta, fazer uma restrição adequada e, dentro dessa restrição, fazer uma distribuição de uma dieta bem nutritiva para ele se sentir disposto, se sentir bem e trazer uma sustentabilidade para o emagrecimento, né? Sem aquela loucura de perder 10, 20 quilos em correria, né? Enfim, ficar sem saúde e perder essa disposição que a gente tanto fala, né? Mas, novamente, a gente deu uma volta na tua pergunta. Bioquimicamente, como que funciona a troca de gordura por músculo? Quando a gente pensa em emagrecimento, é normal que as pessoas associem o emagrecimento à perda de peso na balança, ver aquele número reduzir. Só que o emagrecimento, de fato, ele é quando a gente oxida a gordura, quando a gente vai fazer a queima da gordura. Então, você pode emagrecer e ganhar peso na balança. Se você perder 2 kg de gordura e ganhar 3 kg de músculo, você emagreceu, mas tu ganhou 1 kg na balança, né? E a gente entra na composição corporal. Pera aí, o que esse 80 quilos representa em ti? 80 quilos, quantos por cento é gordura, quantos por cento é massa muscular, como é que está distribuído esse peso, tá? Então, a troca de gordura por músculo, inicialmente a gente foca em reduzir gordura, fazendo essa restrição calórica. Dentro da restrição calórica, uma dieta nutritiva, com distribuição de todos os macronutrientes, proteína, para te dar sustentação de hipertrofia, de ganho de massa muscular, carboidrato para você ter teu músculo cheio, sentir bem, sentir forte, sentir com disposição cognitiva. E gorduras para todo o teu funcionamento hormonal, carregamento de algumas vitaminas também funcionarem de forma efetiva. Tu se sentir saudável no processo de emagrecimento e trazer sustentabilidade, como eu falei antes, para não ser uma coisa finita. Comecei bem, no final eu desisti. Claro, estava indisposto, estava irritado, estava insuportável, estava dormindo mal, testosterona foi no chinelo, não queria ver ninguém na frente. Por quê? Depletou demais os nutrientes, tá? Então, primeiro, restrição. Faz uma dieta bem elaborada dentro dessa restrição. Começa a fazer a redução de gordura gradativa e com calma. E o processo de hipertrofia, de manutenção e de ganho de massa muscular, ele é muito mais uma adaptação neuromotora do que, de fato, estar comendo mais calorias do que tu gasta. Então, o fato de tu trazer a mensagem para o teu corpo de que o peso que eu estou tentando carregar está mais pesado do que o meu atual músculo aguenta, vai fazer com que o teu metabolismo produza novos tecidos musculares, né? Diferenciando células satélites em células musculares. Então, muita gente, inclusive, associa o ganho de massa muscular com tem que fazer bulking, tem que comer um monte, tem que... Não precisa. O processo de hipertrofia ele acontece para uma adaptação neuromotora do treinamento de força. Então, progredir volume, progredir carga, progredir, de fato, a tua maturidade dentro de um treino. Então, a gente associa um bom treino de força com um bom treino de cardio, com uma boa alimentação em restrição calórica, que tu troca gordura por músculo. O termo troca sempre vem entre aspas, porque não é o mesmo
local de tecido, mas é porque você vai perder um enquanto ganha o outro ao mesmo tempo. E é super possível de fazer, super comum para indivíduos intermediários e iniciantes. Para alguém que já é mais avançado, aí fica mais difícil fazer essa troca ao mesmo tempo. Aí entra uma coisa muito importante, são os indicadores, né? Quais são os tipos de indicadores que tu costuma utilizar para medir isso aí? Tá. De exame de sangue, principalmente? Também, né? Dentro de Perfeito. tudo, assim, como é que chega lá... Porque eu sempre falo assim, cara, ponto A do negócio, tá aqui. Não adianta só tu vir aqui, cara, preciso saber como é que tá a tua glicemia, tua hemoglobina glicada, teu índice de gordura corpórea, ela tá em 20, teu colesterol 250. Então, é que as pessoas, às vezes, elas querem o negócio rápido, né? Não, me dá a dieta aí que eu já quero sair fazendo. Não, cara, vamos ver onde é que tu tá primeiro. Por isso tem a importância de fazer os indicadores antes. Faz o exame antes, ponto A. Mesmo que... vai dar ruim. Lógico. É isso que a gente quer saber. Quer saber se vai melhorar, né? Exatamente. Dentro da tua metodologia, da tua maneira de tratar, quais são os indicadores assim que tu achas os mais relevantes que tu... Cara, tá dando certo. Tá, crucial. 3 pontos, tá? Principais. Primeira coisa, parte emocional, ansiedade, estresse, sono, rotina. Como que tá isso? Um cara estressado, dormindo mal e ansioso, esquece. Ele vai fazer dieta por 3 dias e vai abandonar. Ele não vai ter saco para aquilo. Então, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar são orientações de controle de estresse. Então, entra muito questão de neurociência, suplementação específica, controle de ansiedade, melhorar a qualidade do sono. Então, arrumamos a casa, adubamos o terreno, a coisa começa a acontecer. Segundo ponto, medidas antropométricas. Então, percentual de gordura, circunferência de abdômen, circunferência de cintura, massa livre de gordura, muito importante para a gente entender como é que está a composição. A classificação se está em obesidade, se está em sobrepeso, se está eutrófico, se está em excelente, enfim, a gente também faz essa avaliação. E eu gosto muito de associar a antropometria com a foto, porque mais do que números, a pessoa tem que se olhar e tem que se gostar, né? E o terceiro ponto, exame de sangue. Então, muito importante a gente avaliar, quando eu falo a gente, né, em consultório, em conduta, avaliar ali o DNA, literalmente, em alguns casos, né, desse paciente. O exame de sangue ele vai mostrar o paciente por dentro, como que está funcionando a maquinaria, né, como é que está o fluido sanguíneo dessa pessoa. E para isso a gente conta com qualidade, óbvio, né? Então tem que puxar a sardinha aqui pela Bivital, né, por favor. Valeu. Então tem que ter um indicador fidedigno. Exato, que é um problema. Pode parecer que não, tu sabe melhor do que eu, né? A gente tem que sempre estar fazendo um double check, ele ver se a coisa faz sentido. E aí a gente avalia alguns marcadores no exame de sangue. Claro, primeira coisa, hemograma, ver se a pessoa não está com uma anemia, uma alteração de leucograma. Às vezes a gente encontra alteração de vermes na pessoa que nem imaginava, uma alteração alérgica por eosinófilos, enfim. Então, beleza, aqui tá tudo certo. Achadinhos, né? Achadinhos, exatamente. Coisas que eu gosto muito de avaliar. Glicemia, curva glicêmica, insulina e hemoglobina glicada. E aí o Romier que vai vir como um resultado disso, né? Uma pessoa com resistência à insulina, ela não vai emagrecer, né? De forma bem lúcida, se o teu corpo compreende que a insulina está alta e a glicose está alta, tem energia disponível, não precisa queimar gordura, porque tem energia a ser usada. Então, a gente trava o emagrecimento quando existe uma resistência à insulina de ativação do GLUT4 ali, né? Então, esse marcador é muito importante para o emagrecimento. A parte de vitaminas e minerais, então ferro, ferritina, a parte de transferrina, justamente pela disposição, pela questão de possível anemia, eu gosto muito de avaliar. A vitamina D, que a gente sabe está muito ligado com a disposição do paciente, a própria B12 também. E, claro, os achadinhos, né? Ver as enzimas hepáticas, a parte renal, ver a parte hormonal junto com o médico, uma testosterona que às vezes pode estar no chinelo. E para um homem, até para uma mulher também, pode ser uma coisa muito importante que está trazendo essa desmotivação. Mas o exame de sangue é o terceiro ponto muito importante para a gente avaliar. Então, parte emocional, avaliação antropométrica e o exame de sangue para chegar numa conduta mais assertiva. Cara, um dos exames, assim, um exame patinho feio, eu tenho pena dele, tadinho. O povo não leva muito ele em conta, cara. Assim, é a insulina, ela não é tão pedida. Tu sabe que, claro, né, é uma vivência minha. Eu percebo que na medicina, o médico, muitas das vezes não dá muita importância para a insulina, porque pode ser um hormônio que ele oscila demais dentro de uma realidade, assim como um cortisol, por exemplo, né? Então, eu já recebi muitos médicos não dando a devida importância para a insulina, né? Existe um pensamento por trás disso, existe ciência por trás disso, mas eu concordo contigo, cara. Eu gosto muito de ver a insulina e ela responde a um tratamento de controle de resistência à insulina. Cara, né? assim, a insulina feita, assim, uma insulina basal bem feita, basal, eu quero dizer assim, cara,
um tempo pouco depois de você acordar, né? Que nem o cortisol. Eu digo às pessoas assim, cara, faz a coleta do cortisol em casa ou faz o salivar. Porque, cara, tu vai sair pro laboratório de manhã, dia de chuva, trânsito. O cara corta a tua frente. O teu cortisol já foi uma montanha-russa até tu chegar no laboratório. Não é mais aquele teu basal, né? E a insulina também é um hormônio, então também não está tão exposta às variações como o cortisol, mas também está, né? E assim, vira e mexe, cara, a gente vai liberar resultado lá, tá lá uma glicose normal e a insulina lá 90, 95, 70. Meu Deus, é aquela represa que tá cheia, mas não cai uma gota, né? Exato. Por quê? Porque a insulina é o paredão segurando a glicose lá embaixo. Exatamente isso, cara. E aí, esse tipo de paciente não responde, né? Ele não vai responder justamente pela falta de sinalização de GLUT4, que seria aí o gancho que vai captar o açúcar para dentro da célula muscular e usar como energia, né, de forma efetiva. Então, quando o paciente ele tem uma resistência à insulina, além de ele não usar a glicose circulante como fonte energética, ele acaba causando uma resistência à insulina no hipotálamo. E uma resistência à insulina no hipotálamo, ele cria uma falta de percepção anorexígena. Então, o paciente ele não percebe que está satisfeito. Ele continua comendo e aí vira uma bola de neve. Ele tem uma insulina que não funciona, ele tem glicose circulante, ele não queima gordura e ele não percebe que está saciado. E aí vai comendo, acumula cada vez mais gordura, piora o sistema e a gente entra ali nos níveis de obesidade mais alto, uma resistência à insulina mais grave, começa a ter que entrar às vezes com a medicação, com um análogo de LP1, Ozempic, um Mounjaro, enfim, tem vários tipos de tratamento, né? Mas independente do tratamento, a dieta ela é muito importante para a gente controlar essa insulina basal. Tendo a dieta ok, né? O segundo passo é precisa treinar, né, velho? Tem que importante. acordar cedo, tem que treinar. Muito importante. E como que funciona? Eu quero... porque eu vejo a pessoa... Não, já tô comendo bem, já tá bom. Eu falei, não, cara, tem que puxar ferro. Se tu quer fazer músculo, não vai brotar músculo aí do teu braço, né? Então, acredito, né? Quero que tu reforce aqui comigo a importância de um treino. Não precisa ser um treino de 2 horas por dia, mas um treino cadencioso, que tenha todo dia meia horinha. Perfeito, perfeito. É muito mais importante a constância do que aquele tiro de 100 metros e depois larga, né? Então, por isso é importante fazer um treino cadenciado. Começa com meia horinha, começa 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Hoje já tem literatura que mostra que 3 vezes na semana um treino de força já é o suficiente para estimular a hipertrofia. Inclusive, alguns atletas naturais de bodybuilding treinam 3 vezes por semana, cara. Isso é uma coisa bem curiosa, né? Mas assim, treino de força. A gente treino de 24 horas. Então, 3 vezes na semana, 8 horas na academia. Mas, de fato, é uma sessão de treino longa, tá? A gente tá falando de bodybuilding, né? Sim. Mas, assim, treino de força, tu vai causar uma adaptação todo o teu tecido muscular. Então, tu vai aumentar o volume muscular. Consequentemente, tu aumenta a tua taxa metabólica basal, que seria o teu gasto em repouso. E também é teu consumo de oxigênio pós-atividade física. Então, você continua gastando energia depois de terminar o treino de força, porque você está em processo de recuperação dessas microlesões, né? Então, vai ser muito relevante para isso. Além disso, muito bacana o treino de força para melhorar a resistência à insulina. No caso, a sensibilidade à insulina fica melhor, né? Porque você vai acabar estimulando biogênese mitocondrial. Isso tudo tem ali uma função bioquímica. E, junto do treino de força, o treino de cardio ele entra como um excelente aliado. E aí muita gente fala, mas o cardio dificulta o ganho de massa muscular, mas eu já sou magro, não preciso de cardio. Não preciso... Não, senão eu vou sumir. Cara, cardio é botar o teu motor para funcionar. É colocar... Esquentar, né? Exatamente. O cardio ele vai melhorar o teu batimento cardíaco em repouso, tu vai respirar melhor, tu fica menos ansioso, tu dorme melhor, a tua sensibilidade à insulina fica melhor e tu direciona melhor os seus nutrientes para dentro do tecido muscular. Então, tu melhora tanto os estímulos de treino quanto a resposta às condutas da tua dieta. Então, o cardio ele é sempre muito bem-vindo, independente do objetivo do paciente. Se é ganhar massa muscular, se é emagrecer, se é recomposição, se é sei lá o quê. O cardio ele vai ser sempre muito bem-vindo. Agora, um cardio de 2 horas e um cardio de meia hora tem a sua diferença. O cardio de 2 horas ele vai causar uma depressão de glicogênio muscular, vai dificultar o processo de hipertrofia. Agora, um cardiozinho de meia hora, um HIIT, uma coisa bem feita, vai ajudar no processo de hipertrofia sem dúvida alguma. Oxigena, né? Perfeito. Leva oxigênio para todo o nosso corpo, né? Então, faz o sangue rodar mais rápido, mais oxigenado, tuas hemácias vão carregar mais oxigênio e vai levar... Teus tecidos vão estar todos sorrindo, né? Isso. Recebendo oxigênio. E o pump fica melhor também, cara. O cara faz o bíceps lá, o bíceps aumenta mais, tá? Tá oxigenado. Nós falamos aqui um pouco do sono, né? E eu vejo, assim... eu senti isso aí bastante, porque
além de tudo, né? De todos os desafios que os pacientes têm, eles também são pais. Exato. E, cara, a gente não dorme quando a gente tem filho, a gente não tem mais aquela noite de sono. A minha esposa, desde que nasceu o meu filho mais velho, o Thales, ele tá com 6 anos. Cara, assim, ó, eu roço a mão no lençol, ela acorda. Ela Sono super sensível. super leve, por causa dos filhos, né? Ela é muito assim, meu Deus. E aí, ela nunca, eu não sei se ela dormiu nos últimos 2 anos sem acordar. Olha só, de fato é uma coisa que acontece muito, tá, Leander? Principalmente nos primeiros 2 anos, né? Porque tem a questão da amamentação, aquele cuidado. E o primeiro filho eu acho que é pior, né? Nossa, assim, eu acho que ele vai... A piada das mães é assim... Eu acho que ele vai parar de respirar. Eu dormo lá do lado e fico escutando ele respirar. É assim, cara, o negócio. Eu não tenho filhos, mas eu imagino que seja assim. Cara, a gente não imagina, depois que tu vai ter o filho, tu vai ver que é assim. Eu sou assim com os pets. Rola ali um barulhinho, já, opa, vamos ver se tem alguma coisa. Imagina com o filho, cara. Então, e aí, assim, aí eu tenho a minha segunda filha, a Liz, ela vai fazer 3 anos agora. Então, e quando a Liz nasceu, o Thales estava com 3,5 já. Cara, ele dormia a noite inteira. Pô, tava lindo, assim. Nós chegava da escola, tomava banho, jantava, ia dormir. 8h30 ele tava dormindo. Nós, 9h30, ia junto, né? Acordava só às 7 do outro dia. Eu falei, coisa cara, linda. Que beleza. Não, eu acordava às 5h30, minha mulher até 6. Eu acordava 5h30 para ir malhar. E eu acordava às 5h30 dormindo 8 horas, cara, por dia. Pô, foi assim, o ápice, né? Dormindo 8 horas, dormindo cedo. Tava me alimentando legal, tava treinando 4, 5 vezes por semana. E aí, depois veio a minha filha. Lógico, não quero botar a culpa nela, faz parte do jogo, mas hoje eu continuo fazendo com os dois, faço 3, às vezes 4 vezes por semana. Só que, cara, tem horas que aí administrar o sono fica difícil, né? Tu não dorme. O que tu recomenda, assim? Porque não é uma escolha o cara querer dormir bem ou não, né? Às vezes o cara tem que adaptar na vida dele. De fato, quando não vamos usar a palavra problema, né? Mas quando o fato a ser resolvido é o sono do filho, inclusive nem se recomenda utilizar alguma suplementação para induzir o sono, porque não faz sentido, você tem que acordar. Então. Você precisa acordar se acontecer alguma coisa, né? Então é um acordo que a gente precisa chegar durante o acompanhamento de priorizar o pouco momento que tem para dormir, fazer uma boa higiene do sono, fazer uma boa preparação para o teu sono, otimizar o pouco tempo que tu vai ter para colocar os ciclos de sono em prática, né? Existem, inclusive, teorias que sugerem tu dividir o teu sono em blocos. Uma sonequinha, né? Isso, a sexta, né? A sonequinha depois do almoço ali. Tem uma lenda que o Cristiano Ronaldo dorme todo dia depois do almoço, cara. Então, acho que é o segredo dele. E se é o Cristiano Ronaldo, a gente escuta, né? Então... Nem quero ver literatura, não quero ver artigo, nem nada. Se o Cristiano Ronaldo tá falando, a gente segue. Não sei se é verdade essa lenda, mas eu já ouvi falar mais de uma vez. Legal, cara. Não, de fato, o sono ele é muito importante, a gente fazer essa regeneração. E aí a sugestão para os pais cara, tu vai ter 3, 4 horas de sono, tenta não ficar no celular, tenta não ficar com a televisão ligada, tenta não tomar café pelo menos 6, 5 horas antes da hora de dormir, porque vai te deixar desperto, né? E otimizar o pouco momento que tu tem para conseguir recuperar e descansar, né? Então, a gente vai ter que trabalhar com o que tem disponível. A alimentação ajuda? Tem alguns alimentos que, não é bom comer antes de dormir? Sim, os alimentos que não são indicados antes de dormir são os alimentos estimulantes, mas bato principalmente na questão da cafeína, né? Porque o café está muito inserido na nossa realidade. Meia-vida da cafeína é de 6 a 8 horas, e inclusive tem literatura recente aí falando de até 12 horas de meia-vida de cafeína em alguns indivíduos. Então, assim, eu tomo café e durmo. Beleza, você dorme, mas você não entra em sono NREM. Você não entra em sono profundo, você não recupera seu sono, porque a cafeína ela diminui a liberação de melatonina. Então, evitar os estimulantes pré-treino energético, café e os alimentos também podem estimular. E os alimentos que possuem aí, principalmente fontes de magnésio, que vão causar relaxamento muscular, podem ser muito interessantes. Alimentos sem triptofano, cara... As carnes em geral tem bastante. Frango, ovo, carne vermelha, apesar de ser um pouco mais pesada para digerir. Banana tem também, muito bacana de dormir. As gorduras são interessantes, então abacate, pasta de amendoim, oleaginosas, para tu ter esse aporte. Fácil digestão também, né? Precisa ser de fácil digestão, tá? Não pode ser uma alimentação muito pesada, porque senão você vai estar dormindo e parte do sangue vai estar fazendo a tua digestão e não fica uma coisa legal, né? Então, refeição leve, uma meia horinha, 1 horinha de antecedência antes de deitar, para tu chegar bem no teu sono, né? De fato. E falando da constância do teu paciente aqui, a gente tá falando... o cara deve estar assistindo aqui, falei, mas cara, tem que dormir melhor, tem que comer melhor. Meu Deus, tô que treinar, tô lascado. Mas cara, assim, hoje a gente vê as pessoas, eu tô com 44 anos, né?
Meu filho fez 6. Então, quando ele tiver 10... Aliás, quando ele tiver 15, eu vou ter 55 anos. Daqui a 10 anos, né? Foi isso que me motivou a começar a me cuidar lá. Depois que ele nasceu ali, 1 ano e pouco, eu falei, cara, tava com dor nas costas, tava todo esmirrado. Eu falei, não vai dar, velho. Senão... É um bom motivo. E a gente tem que se agarrar a esse motivo. Perfeito. Então, acho que até é uma questão de adesão a tratamento. O cara ter um motivo para estar fazendo isso ali. Ou, às vezes, Cara, eu escutei hoje de manhã, eu tava escutando até, por ocasião, um podcast com o Baracate. Conhece o Baracate? Conheço. Cara, ele era gordinho na escola e sofreu bullying. Ele apanhava na escola. Porque ele tinha mais de 100 quilos em 12 anos. Olha só, cara. Que loucura. Não sabia disso. E daí, depois ele foi esportista, ele foi campeão lá, ele se destacou pelo esporte, né? Então, acontece das pessoas ter que bater forte numa dor para poder tomar uma decisão. Perfeito. Né? Criar um motivo forte, né? Isso. E na tua experiência de consultório, assim, o que tu tem esse tipo de caso? Como é que cara. Existem cartas na manga, né? Que tu vai testando o paciente. Porque tem uma coisa escondida ali. Ele não tá ali por acaso. Exato. A gente tenta ali na amizade, explica a importância, como é que vai funcionar, não deu certo. Tá, e aí? Vai querer ver o teu filho crescer? Vai querer ter disposição para brincar com ele? Tem uma cadeira de psicologia lá na nutrição? Cara, deveria ter. Tem todas, né? Eu brinco, mais de 50% da consulta de nutrição é psicologia. Psicologia, neurociência, é tu entender a cabeça da pessoa, tu entrar na mente da pessoa, tu convencer ela de que aquilo ali vai fazer bem para ela. Então tinha que ter uma cadeira, com certeza. De persuasão, né? De persuasão, de psicologia, de fato. Mas é aí que tá o diferencial dos profissionais. Tu tem que estudar isso, senão tu não consegue, não basta tu ter a técnica que tu não saber inserir dentro da cabeça das pessoas. Perfeito. Explicar a importância, às vezes explicar um pouco da fisiologia, da bioquímica. Claro, não entrando a fundo porque nem todo mundo está interessado, mas tu trazer um motivo de que, tu tá fazendo isso aqui que eu tô pedindo por este motivo, que é melhorar isso, e tu vai sentir isso. Então a gente consegue ter esse convencimento. E aí entra as cartas na manga, né? Não deu certo. Agora vamos apelar para um aperto emocional. Por que tu tá aqui? Exatamente. O que aconteceu? O cara, não consigo ir na praia, não consigo tirar a camisa. Não consigo... O cara solteiro foi lá, a mulher chamou ele de gordinho. É uma coisa assim que, tipo, tem que doer no cara, né? Não... A mulher é muito bonita pra mim, não dá, eu não tô legal, meu shape não sei o quê. Perfeito. O motivo por trás do motivo, né? Então. aí que tu tem que ancorar o negócio, né? Cara, vamos aqui, ó. Cadê a foto do que tu quer? É a visão clara de futuro, né? É um cuidado que é um tipo de estratégia muito importante que se usa em consultório. Quando eu falo consultório, eu estendo tanto para o presencial quanto para a consultoria online, que hoje é o nosso principal forte, né? A partir do digital, atendendo gente do mundo inteiro. E as pessoas têm essa dúvida, né? Se existe essa abordagem próxima do nutricionista online, e hoje com a tecnologia que a gente tem, 100%, né? De tu descobrir o real motivo, bater na dor do paciente para ele ter essa vontade de mudar, mas um cuidado para não fazer isso virar um problema a médio e longo prazo, né? Algum problema com a comida, algum problema com a própria imagem, que por incrível que pareça, um problema com a imagem é muito frequente. Não existe um paciente que chega no consultório falando que está se achando lindo, bonito, tô bem. Não, ele não estava ali, né? Todo mundo tem uma reclamação. Todo mundo, exatamente. Chega a menina que é modelo lá na Europa, corpo perfeito, ganha dinheiro para isso, tem reclamação. Chega o cara que tem shape e tal, tá percentual de gordura lá embaixo, musculatura, vascularização, bonito, o rosto todo feito e tal. Não gosto minha gordura na panturrilha. Entendeu? Então, sempre tem... O ser humano não adianta. O ser humano sempre vai querer evoluir, sempre vai querer ter um próximo passo. Então, tem que ter esse cuidado para não criar um problema, né, de deixar o paciente bitolado também com a parte estética. Existe ali um balanço a ser feito. É da cabeça, né? Eu lembro que, por exemplo, hoje, até o trabalho psicológico que a gente tem que fazer com as pessoas, né? Você principalmente, é a questão de... Eu enxergava a comida, tipo, vamos pegar um exemplo aqui, cara, refrigerante. Eu tomei minha vida inteira refrigerante, cara. Até os 30 anos, mas tomava sem nenhum peso na consciência. Hoje, eu olho e falei, que vontade, velho. Que vontade. Mas eu vou lá e tomo um gole. Mas assim, eu tomo um gole e falei, putz, olha o tanto de açúcar que eu tô botando pra dentro. Então, hoje, né, a gente tem que criar esse hábito de... Agora, o que eu vou fazer para compensar isso? Perfeito. Porque... Ressignificar o gatilho. Então, é ressignificar as coisas, desde a comida que tu come, né? Tu saber que aquilo ali
Porque, meu Deus, hoje, mais do que até na época que eu era criança, nos anos 80, tem muito mais processamento. Esses dias eu fui comprar meu filho queria um biscoitinho. Daí foi lá aquele passatempo. Lembra do passatempo? Comi muito. Então, aquilo ali é só açúcar, velho. Só açúcar. Por isso que é gostoso, né? Por isso que é bom. E aí eu, mesmo assim, fui olhar, assim, ele é bem diferente daquela época. Ele tá muito menor, ele já tá com outra cor. Então, até isso aqui, eu acho que, assim, perdeu um pouco da naturalidade do negócio. É que tinha alguma coisa natural. Mas, assim, com certeza, hoje tá muito pior, né? Sim. E a gente... Um outro exercício que eu faço, cara, eu vou no mercado e eu fico prestando atenção, às vezes, no carrinho das pessoas. E eu olho o carrinho e olho a pessoa. E tem tudo a ver, cara. Exatamente, cara. Aquela frase do diga-me com quem andas que direi quem és. Diga o que estás comendo, o teu carrinho, que eu te direi quem és. Cara, faz esse exercício, vai no mercado, olha o carrinho. Se tu vê muita coisa embalada, muita coisa colorida, embalada em plástico, olha pra pessoa, ela vai dizer. E daí, às vezes, tu vê lá as pessoas... E é muito comum, cara. As pessoas que estão, assim, malhadas no shape, elas estão só lá nas verduras. Estão só nas fruteiras. Perfeito, exatamente. Não adianta, a alimentação ela vai refletir, né? Na qualidade de vida da pessoa, estético, de fato. Mas esse exercício é bem engraçado, cara. Assim, eu me pego lá no mercado. Avaliando carrinhos? Vai... Mas tem. Hoje na prateleira aí tem muito industrializado, ultraprocessado. A indústria ela precisa baratear a produção, porque o Brasil fica caro as coisas, né? Então, cara, a gente bota muito químico para dentro ali que não é nada interessante. Existe uma falta de lastro científico do que vai acontecer a médio e longo prazo com alguns ingredientes. Então, o pessoal fala, o corante caramelo 4 é cancerígeno, né? Existe uma associação carcinogênica. Só que a gente não tem um lastro de 50, de 100, de 200 anos comendo. Não estou falando que não tem, mas também não estou falando que tem. Né? A gente vai ver, é uma surpresa. Então, por isso que... É relativamente novo, né? Exato. Então, por isso que vai... tempo. Exato. Vai ter existe esse receio, esse medo, né? Propagação de refrigerante zero, não tem o açúcar. Acho bem legal, acho válido, sugiro que os pacientes troquem. Mas existe esse receio com a composição também. O que vai ser um consumo daqui a 150 anos, as próximas gerações? Então, é uma incógnita que fica. Mutações que pode ocorrer, sei lá, né? Mutação genética, ela aqui, como é que os descendentes, como é que vão... É uma incógnita. A tendência da gente é ficar pelado, sem pelo e banguelo, né? Porque a gente está mastigando cada vez menos. Hoje a gente já tem muito menos pelo do que antigamente, então o nosso destino é voltar a ser a criança pelada. E com o dedo comprido, né? Para digitar bem. E assim, com o pescoço para frente. Exatamente, é o nosso futuro, ser humano do futuro. E eu queria agora que tu fizesse não é uma confissão, mas aqui um segredo de como é que tu faz para as pessoas manter. Tá. Tu vai lá, manter a rotina, conseguir manter os treinos. Qual é o teu chicote? Boa, cara, para os pacientes, né? Bom, hoje tudo tem método, né? A gente estuda, entende o que funciona, replica, valida. Por isso, inclusive, que temos uma mentoria para nutricionistas, porque todas as ferramentas que a gente testa, a gente valida, cria a operação que vai se repetir. Então, eu acredito que o grande diferencial do Team Shedi de hoje, porque as pessoas têm tanto resultado, além de ter uma conduta em base científica, que se elas botarem em prática e que são fáceis e práticas de colocar em prática, é a constância e a aderência ao plano alimentar das pessoas. E para a gente conquistar esse diferencial, aplicamos algumas estratégias, algumas ferramentas validadas, como eu comentei ali antes. Então, hoje temos a metodologia de Health Score, que é onde a gente metrifica, faz um traqueamento de biomarcadores, ansiedade, estresse, sono e vários outros. A gente cria uma progressão desse paciente semanalmente e a gente está semanalmente e constantemente pontuando alguns aspectos a serem melhorados. Pô, meu sono piorou, orientação de higiene do sono, bota esse suplemento aqui, tira isso daqui, é importante por isso. Então, a gente vai entendendo essa rotina do paciente, modulando até ele conseguir caminhar sozinho, porque não adianta, se tiver constância vai ter resultado. Tá? Então, o chicote são ferramentas. É o placar do jogo. Perfeito. É o placar do jogo. A gente entende como é que tá o processo. Sem placar não tem motivação, né, cara? Exato. Tu joga bola sem marcar? Sem basquete, sem contar cesta? Não tem graça, né? Tu até joga, mas... Não, tem que ter uma competiçãozinha ali, né? Tem que ter. O cara é competitivo, então o cara começa a olhar um placar, pô, se a minha semana foi 56, o máximo que eu posso chegar é 100. Que naba, hein? Vou. O próximo, pô, vai ser 70. E é uma coisa que
motiva realmente. Eu digo por mim também, quando eu comecei a ver resultado. Eu nunca tinha feito uma coisa assim, mais focada, né? Daí até eu sou paciente do Vitor, aqui, nosso amigo em comum, Dr. Vitor Cruz, desde quando eu tinha 39, então faz 5 anos já. E, cara, eu tinha 79 quilos, né? Eu tenho 1,84, então nunca passei de 80, 81. Hoje eu tô com 86, então tenho 2 filhos, carrego eles no colo até hoje. Boa. Muito menos dor nas costas, né? Eu tinha um impacto no ombro, sumiu, não tenho mais, então a gente vai ganhando anos de vida. Perfeito. Né? E aí, com 5 anos de dedicação, quantos anos que eu ganho lá na frente? Porque se eu continuasse daquele jeito, com 50, cara, eu ia estar só, digamos assim, o osso pesado mesmo. Então, consegui fazer essa recomposição. Quando eu comecei lá, tinha 16%, daí quando cheguei a 11%, hoje deve estar nos 13%, mas foi legal. Então, só que o que me motivava era o placar. Eu olhava na balança, eu cheguei até 89%, tava inchadão, né? Aí falei, não, cara, isso aqui não é o meu normal. Daí hoje, 85, 86, tá bom. E eu acho que esse é o segredo. Mas só que essa é a ferramenta que cada um tem que usar, né? Porque existe pelo menos para mim, e talvez para outras pessoas, né? Porque a pessoa é muito frustrada com o nutricionista. Porque tu vai lá, tu recebe uma folha. Ai, meu Deus, tudo isso. E aí... 3 castanhas. Não, nem gosto de castanha. Nem sei onde comprar isso aqui. Então, o caminho para fazer aquilo, eu acho que... Não sei se é um nutricionista que tem que dar. Qual que é a questão que barra? Porque daí a pessoa vai lá, não tem resultado, volta e aí o cara é ruim, entendeu? São os impeditivos, né? Isso é uma coisa muito legal, uma excelente pergunta, cara. Inclusive é um aspecto que a gente aborda com os nossos nutricionistas mentorados. Porque o que acontece? As pessoas, elas decidem comprar serviços e aderir a serviços através de uma percepção de valor. Às vezes o negócio ele nem é tão bom, mas ele é percebido como algo muito bom. A gente tem um exemplo muito claro em marcas de luxo. Óbvio que são boas, mas, por exemplo, uma bolsa é uma bolsa. Ela vai carregar a mesma coisa que uma sacola vai carregar. Só que existe uma percepção de valor, um pertencimento a uma comunidade, um status, né? Então, quando a gente pensa em um paciente aderir a um plano alimentar, ele precisa perceber valor nessa sua conduta. Por que hoje a gente tem, por exemplo, um cirurgião plástico que vende um procedimento de 50 mil reais por telefone e às vezes um nutricionista para vender um aconselho tem que ficar ali aplicando script, né? Percepção de valor. A pessoa sabe que ela vai acordar magra, né? E o nutricionista exige ali esforço, sacrifício, tempo de entrega, né? Então, o que o nutricionista ele precisa fazer, que é o que eu aplico também como ferramenta? Redução do tempo de entrega e redução de esforço e sacrifício. Dieta, aplicativo, fazemos na hora, junto com o paciente. Gosta disso ou não? Não gosta. Onde a gente tira e bota outra coisa. Dá para fazer isso? Não dá. Então, vamos testar outra coisa. Isso aqui tu faz? Faça. Então, estamos acordados? Estamos. Onde é que compra isso? Mercado. Aqui, ó, site aqui, no teu aplicativo tem. Custa tanto. Vou mandar direto para a farmácia, já manda direto no teu WhatsApp. Então, são facilidades para reduzir percepção de esforço e sacrifício para colocar em prática toda a conduta dietoterápica, né? E, claro, entra a pergunta que você me trouxe, isso é responsabilidade do nutricionista com certeza. A pessoa está pagando um profissional para resolver o problema dela, né? Então, só passar um cardápio, a inteligência artificial vai fazer isso, já está fazendo isso, né? Então, o nutricionista ele tem que trazer um diferencial de estar junto com a pessoa, de fazer não só mostrar como faz, mas fazer junto. Né? Estar ali junto, trazer as facilidades, trazer velocidade na entrega. Então, são ferramentas que se usam em conduta que garantem essa aderência e garantem resultado, que é o que a gente aplica hoje e funciona super bem. Porque senão aquela dieta acaba sendo um muro, né? Exato. Eu vou lá e compro um muro para eu não conseguir chegar onde eu quero. Dificulta. Aí é o leite do cabrito, não sei do que. É a castanha com peso específico que vai ser 3, né? Tem que facilitar a vida do paciente. Por isso que a nutrição facilitada entrou muito em alta, né? Já pode refri zero, pode chocolate, pode tudo. Por quê? Porque antes não podia nada e ninguém fazia. E aí temos agora outra vertente. Eu já me identifico. Se pode fazer um pouquinho, eu já estou identificado. É isso, exatamente. Então é trazer essa constância e aderência que é o segredo para o paciente conseguir fazer o plano.
né? Porque eu te digo isso por experiência própria e que a gente vê, assim, né? Hoje também tem muitos nutricionistas, né? Cara, sei lá quantos profissionais tem no estado hoje. Mas, assim, a gente vê que tem muita faculdade, né? Muita. E aí vai ter muita opção, né? Então, vai ter opções e opções. E a questão da adesão, eu acho que o formato que entrega, eu acho que é hoje o sucesso dos nutricionistas, né? Porque o cara pode ser bom, mas se não tem adesão, não tem resultado, dele não é mais bom, né? Exatamente. Ele pode ser... O pensamento por trás pode ser bom, mas se o paciente não bota em prática, não tem resultado. Sim, daí não funciona, né? Exato. E dentro da tua experiência, da tua rotina, quais são os principais erros ou sabotadores do pessoal aí que tu fala, cara, aconteceu isso, aconteceu aquilo? Tá, essa é uma boa pergunta. Cara, principais sabotadores é querer acelerar o processo. Entendo que a gente quer resultado rápido e o corpo ele responde mais rápido do que a gente imagina, só que as pessoas não têm paciência e querem as coisas para ontem, muito rápido, e acabam buscando estratégias que não vão ter sustentabilidade, vai se frustrar e vai ficar no efeito sanfona se o objetivo for emagrecimento, enfim. Então, ter um plano, quero chegar aqui. O que eu preciso? Preciso de uma dieta, preciso de um treino, preciso ajustar meu emocional. Beleza, o que eu tenho que fazer a partir de agora? Deixa eu ir no nutricionista, deixa eu ir no profissional de educação física, deixa eu ir num psicólogo. Ou vou começar com o Nutri. Então, abordar cada área da vida, pensando em, de novo, adubar o terreno para conseguir botar em prática as condutas que vão levar ele até o objetivo, né? Mas assim, sabotadores principais. Velocidade, querer que tudo aconteça muito rápido, né? Buscar a estratégia mirabolante, que é o que a gente mais vê hoje na internet, infelizmente. Dá um exemplo aí para nós. Prático. Cara, é polêmico o assunto, né? Porque existe aí uma vivência de cada um, mas eu sou muito... critico muito a dieta low carb, né? Eu acredito que a dieta low carb, na maioria esmagadora dos casos, não faz sentido algum, inclusive para diabéticos, inclusive para pessoas que têm resistência à insulina. A gente não... Low carb que eu digo é aquela dieta quase zero carboidrato, né? Eu aplico low carb, de fato, uma oscilação de carboidratos na dieta, na minha conduta, sem problemas, mas uma dieta zero carboidrato não faz sentido algum para mim. Existe uma máxima na nutrição que a gordura ela queima na chama do carboidrato, a gente precisa fornecer energia para o teu corpo funcionar. O jejum feito sem estratégia algum, eu também acho que pode ser um tiro no pé, porque a gente depleta glicogênio muscular e traz uma falta de adesão ao plano e falta de sustentabilidade também, óbvio, sem estratégia. O jejum com estratégia ele é interessante para melhorar a sensibilidade à insulina. Estratégia de dieta cetogênica também, sem estratégia. O paciente ele dificilmente entra em cetose, pode ser um tiro no pé, vai dificultar, vai traumatizar o paciente, fica com mau hálito, fica indisposto, não vai dar certo, né? E agora está na moda da dieta carnívora, o que para mim chega a ser engraçado, assim. E está em altíssima, né? A galera que come tablete de margarina, de manteiga, come carne gordurosa e vive disso, enche de sal. Tu viu que teve um caso até nos Estados Unidos lá, o cara fez melasma, né? Era melasma? Isso, foi bizarro isso aí. E é uma loucura, porque tem... Comer quilos de manteiga por dia. Tá maluco, cara. Isso aí não sei nem me expressar. Tem perfil aí com 500 mil seguidores da galera repetindo, fazendo e a desinformação correndo. É perigoso, né? E, enfim, e aí cabe aos órgãos fiscalizadores ficarem em cima e tentar, né, retrair esse tipo de informação. Mas eu fugi totalmente da pergunta, né? A gente foi dos sabotadores, né? E dos erros. O que tu vê que o pessoal erra, talvez de propósito ou não? Tá. Erros principais que eu vejo na rotina. A gente vai voltar à informação redundante, claro, né? Não cuidar do sono. Pode parecer clichê, mas se não estiver dormindo bem, uma hora ou outra vai desmoronar a estratégia. Porque o sono ele te faz acordar querendo fazer dieta, te faz acordar querendo se exercitar, te faz acordar de fato com o teu corpo funcionando. Dá disposição, né? Perfeito. Então a galera subestima o sono, chega a hora de dormir uma sériezinha, um Instagramzinho, um TikTok, quando vê já entra no sono meio conturbado, não dorme bem, acorda no outro dia irritado. E aí acabou-se. Não vai querer treinar, não vai querer fazer dieta, então o sono ele pode parecer um clichê, mas faz muita diferença.
Tá? Erro muito comum também, clichê, falta de hidratação. Pô, cara, 75% do corpo é água. A gente precisa fazer hidratação, funcionamento cerebral, disposição cognitiva. O teu músculo, 3/4 dele é água. Então, o teu pump vai melhorar com água. Então, é uma coisa muito comum de ser feita. As estratégias que a gente falou mirabolantes, que pode ser um sabotador. Esse foi um baita insight. Só toma água e fica bombado. Pronto. É isso, cara. É isso. A água já resolve o problema de muita gente. Às vezes, aquela lomba que dá depois da tarde, sabe? Nossa, que sono e tal. Se tu dá um golão de água ali, um 400 ml, aquilo ali some. Porque tu hidrata teu cérebro de novo. E é uma coisa tão simples, né? Então, eu vou dizer o meu... Eu não sou nutricionista, mas eu vou dizer o meu sabor... Não o meu, mas o sabotador que eu vejo nas pessoas. Cara, e até a gente vai comentar um pouquinho aqui já entrando finalizando nossa sessão aqui de nutrição. O cara usar... o Xedi, pô, o que tu tá tomando, cara? Pô, tô tomando esse negócio aqui, ó. Cara, olha aqui, ó. Tá bom, cara, dá uma disposição. Aí ele acha que vai servir pra ele também. Perfeito. Não, é bem comum. Manda a receita lá que o teu nutricionista, teu médico lá mandou, eu quero dar uma olhada lá, ver se dá pra mim também. Daí acha que vai ser igual pra todo mundo, né? Perfeito. Esquece da personalização do negócio. Se fosse assim, não precisava ir na consulta, né? Exatamente. A personalização é um fator muito importante para dar certo para aquele indivíduo, né? Por isso que a conduta é individual. Pode parecer falácia, né, do profissional de querer vender consulta e tudo mais. Uma consulta individual. Perfeito. Exato. Em grupo. Exato. Existe uma individualidade que deve ser respeitada e que vai fazer sentido para cada um, para alguns não faz. O que tu achou que poderia dar certo, tu vê que no seguinte mês não deu certo, então tu tem que mudar. Então existe um entendimento individual com certeza absoluta. Então, essa questão de pegar a receita e botar em prática pode ser um tiro no pé também. Porque o influenciador, isso aqui é bom, eu tô tomando e tal. Também vou tomar. Daí o cara acaba... Tem gente que chega no consultório já tomando um monte de coisa, né? Exato, e pode ser um sabotador, com certeza. Pode ser algo que está até atrapalhando a evolução dele, a hipertrofia, então, e ele não está sabendo, né? Perfeito. Então, até tem... Cara, e assim, eu vejo... eu vou para academia ali, já vai fazer uns 5 anos, sempre no mesmo horário, né? E tem as mesmas pessoas, basicamente, né? Assim, desses 5 anos, eu acho que deve ter 1 ou 2 que ainda estão lá. E tem uma moça que ela tá lá, cara, ela malha 2 a 3 horas por dia. E ela não tem evolução. Eu falei, o que será que ela tá fazendo de errado, né? Alguma coisa tá fazendo? Não é possível. Porque ela chega às 5h30 e às 9 horas, quando eu tô indo trabalhar, ela tá saindo. Tem algo errado, cara. Provavelmente é dieta. Então, e aí é que eu fico pensando assim, quantas pessoas estão fazendo isso? Né? Ela ali eu sei porque eu vejo ela todo dia. Mas quantas pessoas estão fazendo, achando que estão fazendo certo, mas não tá dando. E aí bota a culpa na genética, mas não procura um profissional. Perfeito. Isso acontece muito, tá? De pessoas que já estão há um tempo fazendo tentativa, treinando, fazendo dieta, comendo pouquinho, treinando 2, 3 horas por dia, e o negócio não vai para frente. Justamente para os sabotadores que a gente estava falando, de querer o excesso de tudo, de querer acelerar o processo e fugir do que precisa ser feito. É muito mais fácil do que parece. A gente só precisa de uma trilha organizada, individual, porque precisa ser feito, né? E lembrei de um sabotador que você me perguntou ali, que para mim, na verdade, é o principal, tá? Que é dificultar muito a conduta da dieta. É começar a criar muito frufru, muita coisa e o paciente ele não vai fazer. O cara ele nem toma água, cara. Ele nem faz café da manhã. E aí inventar uma coisa muito complexa para ele fazer no meio da tarde do trabalho dele não vai dar. Então tem que ser uma dieta prática, uma dieta fácil de ser botada na rotina, que ele vai começar a se adaptar, vai começar a se habituar a fazer aquilo e aos poucos tu vai implementando na conduta. Então isso é um sabotador clássico de ser uma coisa muito complexa, né, de ser feita. Beleza, meu querido. Para nós finalizar aqui, dar uma dica para os nossos ouvintes sobre quem quer aumentar a performance, quem quer viver mais, né? Porque no final de tudo a gente quer viver mais, né? Perfeito. Viver bem, melhor e mais, porque a gente tem data de validade, um dia acaba, só que tu não quer que acabe agora, tu vai querer que acabe daqui a um tempo. Eu, pelo menos, pretendo mais... Cheguei na metade da vida agora, então acho que eu tô prevendo uns 90 aí, mas não quero também ficar aqui incomodando muito, não. Tem que viver bem, né? Não quero ficar aqui para ficar incomodando os outros. Se for para incomodar, eu ensaco a viola e vou embora, né? Boa. Então, me diz aí o que a gente que tá assistindo a gente aqui, o cara tá lá, não tá fazendo nenhuma atividade física, tá com um filho pequeno. Isso é um motivador. Já a dica da dor que tocar, né? O que ele pode começar a pensar, a fazer? Cara, preciso tomar uma atitude aqui na minha vida. Tô com 35, 40 anos, quero viver mais, porque é uma idade
ali dos 35. Divisor de águas. Foi o meu, inclusive. Aham. Agora, eu não sei se é pros outros, mas pra mim, cara, dos 35 ao 40 é o que tu vai... Porque é o teu último suspiro da testosterona ali, né? Aham. Tu decide pra onde que tu vai, Perfeito, perfeito. Precisa visitar o Vitor daí, né? Fazer uma consultinha lá com precisa de um acompanhamento médico, Perfeito. até porque a questão hormonal muda muito. Muito, aham. Vai mudar a rotina de uma pessoa de 40 anos, ela começa a ter que trabalhar menos, ela não tem mais tanto pique, né? Então, deixa uma frase aí pra aquele cara que tá lá, aquela mulher, aquele cara que tá lá chegando. Mulher pior ainda, né? Questão hormonal. perto Depois da dos- menopausa também. meu Deus. A menopausa muda muita coisa. A mulher ela precisa do acompanhamento médico, nutricional. Ó, uma frase que pode parecer inclusive contraditória, mas é de propósito. Começa errado. Começa a fazer. Mas começa. Começa errado. Começa a tentar fazer o teu café da manhã, começa a tentar fazer o teu almoço, começa a tentar fracionar o teu lanche, fazer um lanchinho no meio da tarde, um lanchinho no meio da manhã, começa a fazer a janta, começa a ir pra academia mesmo. Pô, mas não tem personal, vai pra academia. Vai com a roupa errada, vai do jeito errado, óbvio. Não vai inventar de agachar com 300 quilos errado, né? Mas Começa errado, que aos poucos tu vai entendendo, tu vai maturando a ideia na tua cabeça, tu começa a compreender, sente a necessidade de visitar um profissional da área da nutrição, sente a necessidade de pegar um treino, sente a necessidade de um médico. Então, cara, saia da estagnação, cria aquele primeiro passo, comece errado mesmo, que aos poucos tu vai ajustando e no final vai dar certo. Assim como tudo na vida, né? Show de bola. Negócios, família, saúde, o negócio é sair da inércia. O negócio é pontuar, fazer Perfeito. o pontinho, mas quem saiu do zero, quem tem um é muito. Né? Exato. Ou, para resolver tudo, fazer parte do Team Shedid. Olha aí, ó. Já puxando a sardinha, né? Então, Shedid, para quem quer fazer parte do teu time, onde é que as pessoas te acham? Qual é a tua... Como é que te acha no Instagram? Onde é que é o teu consultório? Boa. Hoje o nosso principal canal de comunicação é o Instagram, é @nutri.shedid, que Nós é o vamos deixar aqui sobrenome. na descrição do Isso. podcast. Sobrenome árabe, né? CHEDID. Lá tem todos os links de consultoria online, que é o nosso produto carro-chefe. Tem a consulta presencial, que tem um spoiler aí rolando com o Dr. Vitor Cruz. Em breve a gente vai divulgar isso aí. Opa. E lá também tem os links de mentoria para virar embaixador e tudo mais. Então lá encontra tudo, todos os acessos a todos os produtos. Então, só não vive mais quem não quer. Exatamente. Tá aí. Porque a gente precisa... a gente tem isso disponível hoje, né? A questão da medicina, da nutrição, à disposição para a gente querer viver mais. A gente quer viver mais, para a gente poder viver mais. Então, tá aí. Shedid, cara. Obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado pela presença. Prazerzão. E acompanhem os nossos próximos episódios, que a gente vai continuar falando aqui bastante sobre vida, saúde e bem-estar. Valeu. Obrigado. Tamo junto. Até a próxima. Um abraço. Grande abraço.